Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Cruzeiro. Oferecimento aí da Fute Fanáticos, da SPM 365, também da Barraca do Povo e da Mins Barbearia, que são apoiadores do canal Cruzeiro. A gente vai ter a oportunidade hoje de entrevistar Adilson Batista e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa passagem dele pro Cruzeiro agora, a primeira passagem também que teve lá de 2008 a 2010 também. A gente vai estar resenhando agora aqui com o Adilson. Vamos ver se ele já está até ao vivo aqui. Ô, Valdir, tudo bem? E aí, irmão, boa noite, Adilson. Que honra estar conversando com você e recebendo aqui você nesta live do canal Cruzeiro e atender o nosso pedido para trocar uma resenha aqui de torcedor, representando milhares de torcedores do Cruzeiro, e você, um cara que tem uma história enorme com o Cruzeiro. Uma honra estar recebendo você, Adilson. Eu que agradeço, Valdir, boa noite. De torcedor para torcedor, né? Somos cruzeirenses, temos um carinho especial ao nosso clube, então é importante compartilhar, passar aquilo que o torcedor tem curiosidade, falar aquilo que a gente vivenciou, trocar experiência. Eu sei que o torcedor ele é curioso em alguns aspectos, a gente vai responder, então estou à sua disposição, meu amigo. Adilson, como eu falei quando eu te convidei aqui, foi meio para que... Existe o clichê, né, da imprensa tradicional de fazer as velhas perguntas, a forma de trabalhar da imprensa. Aqui é um canal de torcedor, então a gente vem com o lado mais resenha, o lado aqui, olha só, pra ver, não sou patrocinado, mas vou ter que abrir uma cervejinha, a gente faz a live aqui tomando uma cervejinha. Você gosta de cerveja ou você gosta do destilado? Como é que o Adilson vive a sua vida fora profissional? Não, hoje eu não tomo álcool, eu gostava de um vinho, né? Eu parei há algum tempo, a minha bebida era o vinho, mas hoje não, hoje é o chimarrão. Eu sou fã de café, eu adoro café, em Minas aí comprei vários ótimos cafés, né? Fui lá, patrocínio, ganhei do pessoal. Até muda, ganhei deles lá. Oxe, tá bom demais. Então, eu sou fã de um cafezinho. Mas então, Adilson, eu tô aqui hoje, a gente vai trocar uma ideia, relembrar um pouquinho do passado. Você tá com 52 anos, né? Isso. Nasceu lá em Adrianópolis, no interior de Paraná. É muito longe de Curitiba? A 123 quilômetros de Curitiba. Não é tão longe assim, não. Como que foi o início de tudo ali? Como você falou assim, ó, um dia fui com seus pais e tudo, esse menino vai ser bom de bola, vai ser um bom zagueiro. Você tem 1m e quanto? Você tem 1,83m? 1,83m. Valdir, a minha história, ela começou assim. Meu pai trabalhava numa indústria de mineração, na Plum Blum S.A., ali a 20 quilômetros de Adrianópolis. Ele trabalhava no escritório, onde a minha casa era atrás de um campo de futebol, então eu vivia num campinho de futebol até os 7 anos, onde eu fui estudar lá com a dona Cacilda, minha primeira professora, e meu pai também era um bom atleta, né? Só que os tempos eram outros, os salários outros, enfim, ele optou por ser um funcionário lá dessa firma, que pagava melhor do que ser um atleta. E eu sempre tive esse gosto, e depois com 14 anos eu fiz um teste aqui no Pinheiros, que hoje é o Paraná Clube, pelo Nilo, que foi um excelente lateral esquerdo, que chegou à seleção brasileira. Eu fui aprovado, mas não tinha alojamento, voltei de novo para o interior. Lá na minha cidade, o Palmeiras chegou a fazer um convite para mim com 15 anos, e não foi possível, meu pai era corintiano, não deixou ir. E depois teve Guarani, também tive para ir, e na ocasião, em 1986, quando surgiu o plano cruzado do Sarney, do Brescia, eu saí de uma empresa para entrar na outra, e eu fiquei desempregado. Nesse período de 3 meses, comecei a treinar, e meu padrinho, Elísio Avelar Silva, me trouxe para fazer um teste aqui no Atlético Paranaense, onde o seu Hamilton Noff, que era o treinador, eu fui aprovado, treinei com outras reservas do profissional. Em 4 meses de juniores eu fui para a seleção brasileira, e em janeiro já do próximo ano eu estava no profissional. Então é um negócio que é muito difícil acontecer. Mas quando acontece é de uma vez também, né? O atleta chegar com 18 anos no juniores e apenas 4 meses você ser profissionalizado é muito difícil. Então eu tive uma sorte muito grande também. E aí, teve uma sorte também que a gente tem que falar, né? Quando o cara tem essa sorte, eu sempre falo com as pessoas, a sorte é uma junção de competência com oportunidade. Você teve a oportunidade na sua vida, foi competente para isso. E eu fui analisar os seus títulos, até conferir aqui para ver se está isso mesmo. Os títulos de Adilson Batista, para quem está acompanhando na live aí, olha só, não é pouca coisa não. Você ganhou o Campeonato Paranaense em 1988, com o Atlético Paranaense. Aí, quando você veio para o Cruzeiro aqui, foi 2 Supercopas de 91 e 92, confere? Isso. Campeonato Mineiro em 90 e 92.
E aí foi pro Grêmio. No Grêmio conquistou grandes títulos, né? Os anos 90 de Grêmio e Cruzeiro é incomparável, né? No Grêmio você ganhou Recopa em 96, Brasileiro, ganhou Libertadores em 95, o Gaúcho em 95 e 96, e isso aí fez o Adilson, como acontece tradicionalmente, né? Ter que sair do Brasil. O Adilson foi para onde? Pro Japão, foi lá pro como é que fala esse nome aqui? É Júbilo Iwata? Júbilo Iwata. Júbilo Iwata. Isso aí foi campeão da Supercopa também lá. É uma província de Shizuoka. É uma cidade muito legal. Eu gostei muito de trabalhar no Japão. Uma experiência agradável. Adilson, eu não sabia, com toda sinceridade, eu fui saber depois para pesquisar. Você foi campeão mundial de clubes com o Corinthians em 2000, foi isso mesmo? Isso. Cara, mas aí agora que é a pergunta de torcedor. Como que ganha o Mundial sem ter ganhado a Libertadores, Adilson? Mas eu ganhei com o Grêmio. Eu ganhei com o Júbilo. Nós somos campeões da Ásia. Então, até o Júbilo Iwata deveria jogar essa competição. E o Júbilo foi sacrificado e deixou lá pro Al Nassr, não me recordo aqui também. Então, nós tínhamos o direito de jogar essa competição no Japão. Agora, a gente voltando pro lado do Cruzeiro, em 91, que você estava naquele time titular naquela final contra o River Plate 3-0, né? Isso. Era você e Paulão na zaga, né? Até eu pegar o time que eu anotei aqui, ó. Paulo César no gol, Nonato, Paulão, Adilson, Sérgio Gaúcho, na volância ali o Ademir, no meio campo Boiadeiro, Luiz Fernando, no ataque o Martilico, foi até aniversário do Martilico, né? Essa semana, mas foi ontem, se não me engano, ontem, tô até esquecendo aqui, foi aniversário do Tilico. Charles e Marquinhos no ataque naquele time do Enio Andrade. Como que foi ganhar do River de 3-0 Adilson Batista? Porque, com toda sinceridade, né, o pessoal... É muita história de Cruzeiro, principalmente no futebol sul-americano. E Cruzeiro que já ganhou de Boca, que já ganhou de River, que já ganhou de Racing. E aí o Racing foi em 92. Em 91, você estava lá, titular do time. Como é que foi ganhar aquele time? Tem algum bastidor que rolou naquele jogo que você trazia pra gente aqui? Foi prazeroso, deu orgulho, senti o Mineirão tremer, senti confiança, um ótimo trabalho do seu Enio Andrade, um excepcional treinador, foi um pai, um grande aprendizado, um mestre, ótimos jogadores, um bom ambiente, tínhamos uma estrutura muito organizada dentro do clube. Vocês também foram fundamental, lotando o Mineirão, incentivando. Eu acho que aqueles jogadores antigos, né, o Joãozinho, o Dirceu, o Palinha, esse pessoal, Piazza, esse pessoal que ganhou a Libertadores, fez com que o Cruzeiro se tornasse uma equipe respeitada na América Latina. Então, isso nos dava a segurança, a tranquilidade. É uma camiseta que ela requer respeito dos adversários pela tradição do clube. Então, para nós foi uma satisfação. Eu senti no terceiro gol, se foi do Charles ou do Tilico, não me recordo aqui, eu senti o Mineirão pelo Tilico. Foi dois gols do Tilico, do Tilico e um do Ademir naquele jogo. Então foi uma jogada do Charles pela direita, um passe para trás. Isso, correto. Boa lembrança. Marquinhos suspende tentando a Tilico para a ponta direita, chega Henrique, alivia, volta para Boiadeiro dominando, na direita para a penetração do Charles, domina Charles, é cercado por Rivalola, tentou bater, conseguiu, grande arrancada, lá vai o Charles, Tilico pela bola, ele penetrou, atenção, passou, pode erguer, para trás, demorou, Tilico vai marcar, tudo gol, jogada de raça, de técnica do centroavante Charles. O Rei Charles driblou, passou, penetrou, perigo, invadiu, com açúcar, com afeto, tocou para o Tilico. O Raio Azul acompanhava o lance, mandou para o fundo do gol, fazendo um momento maior do futebol. Totalmente demais. Atenção, torcida celeste, Cruzeiro balança pela terceira vez as redes do River Plate. E eu senti o Mineirão tremer, então eu tive essa satisfação. Infelizmente em 92 eu quebrei a perna lá na semifinal contra o River novamente, né? Foi nos pênaltis, a gente venceu e depois teve a decisão contra o Racing. Então estava no grupo também. Você teve duas contusões graves, né? Foram duas, né?
Uma lá contra o Colo-Colo, decisão que nós perdemos nos pênaltis. No jogo, o Charles, o boiadeiro, perdeu o pênalti, me recordo aqui. Eu quebrei a perna, daí perdemos a decisão nos pênaltis e depois eu quebrei nessa segunda aí, que é a semifinal contra o River Plate. Aposentou como jogador, foi em 2000 ou 2001? 2001. Parei, 2001, eu terminei no Corinthians. Isso. Exatamente, no Corinthians. E aí começou a sua carreira como treinador de futebol, rodando pelo mundo todo, até que um dia chegou no Cruzeiro, né? Chegou no Cruzeiro em 2008. Você, inclusive, né, você jogou lá no time do Japão, né, no Juba. Isso. E depois treinou o time do Juba antes de vir pro Cruzeiro, né? Tem essa história, depois estava vendo, né? Eu parei em 2001, e aí comecei a fazer os cursos, e aí eu aproveitei um convite lá do Mojimirim, eu fui vice-campeão lá na Série C com o Mojimirim, primeiro trabalho meu. E na minha volta era para ter voltado antes, né? Eu lembro que o Alvimar era o presidente, acho que em 2007, e ele tentou a minha contratação, e eu disse que não tinha condições de sair naquele momento, e permaneci no Júbilo, e ele fez o convite ao Dorival Júnior. Então, e aí no outro ano eu assumi o Cruzeiro. E o Cruzeiro é muito grande, muito forte, tem bons jogadores, uma bela torcida. Bom, aquela passagem sua foi muito importante, quebrou vários paradigmas naquela época, porque tinha uma coisa também que os técnicos brasileiros, ainda existe isso hoje, né, que não dura muito tempo no cargo. Você foi um que durou muito tempo naquele cargo do Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro nos clássicos, nem se fala, a torcida lembra muito, tem uma história muito grande, foi conquistada, a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes, porque daqui a pouco o pessoal vai ficar doido querendo saber mais sobre a passagem recente agora. Momento tenso. Mas, Adilson, eu não posso deixar de vir hoje, representando a torcida do Cruzeiro, de fazer algumas perguntas relacionadas a essa passagem sua agora, desde esse finalzinho de 2019 até chegar neste momento agora, onde, infelizmente, acabou sendo dispensado do Cruzeiro pelo trabalho que vinha sendo feito. O que você aprendeu nessa passagem sua agora do Cruzeiro, desde o final do ano para cá? O que você aprendeu? Qual é o legado que Adilson Batista deixa? Mesmo sendo demitido, a gente deixa um legado. Qual foi aquele que você deixou aqui no Cruzeiro? Foi uma experiência assim, extraordinária, porque você iniciar um trabalho, eu já iniciei em outros, mas com uma base. Esse ano você mudou 90% do elenco, 80% do elenco jovem, você com inúmeras dificuldades, você dando treino para quem não ia ficar. Eu não estou aqui justificando, tá? Eu estou esclarecendo, mostrando, eu também tenho a minha responsabilidade, né, a minha parcela em relação ao resultado. Só que as pessoas precisam entender isso, né? Quando você está montando, tem que ter um tempo. Eu não estava, e eu tinha pedido esse tempo. Eu sabia das dificuldades. Hoje, e até um lado positivo que a gente deixou, já que completando a pergunta, olha só, eu reclamei no final de gestores, falta de gente com comando no futebol, né? Hoje o Drubsky assumiu e com dias o Carlos delegou e ele já contratou o Henderson. Ou seja, o Ocimar não tinha esse poder de decisão. Nós ficamos quanto tempo para contratar determinados jogadores que demorou em função de levar lá para os 8 gestores. Então você fica triste, né? E se você analisar os resultados, os jogos, a gente não sofreu contra ninguém. A gente acabou errando, perdendo, muito por erros individuais, pontuais, e que vão errar, que faz parte do processo, que a gente precisa entender. Só isso. Mas Adilson, a questão, você falou assim de não sofrer, né? O time não tomou sufoco. Eu, particularmente, opinião pessoal, em alguns jogos eu vi que o Cruzeiro realmente sofreu, porque a partir do momento que o time não ganha com facilidade, mesmo ainda ele não sofrendo tantos gols, ainda mostrou uma deficiência tática. É o que a gente observava, o questionamento muito que vinha. Pela parte tática do time, a montagem dele dentro de campo, mas eu acho que o principal questionamento do torcedor que veio durante esse tempo foi por uma insistência e algumas peças dentro do time que não estavam dando resultados. Você falou por várias vezes, vou parar para contar aqui a palavra processo, desses 3 meses aqui, foram várias vezes. Você falou que fazia parte do processo. A questão agora que eu vou te perguntar aqui essa parte do processo não fazia parte do processo insistir em peças com que realmente a gente via que não dava certo nos jogos, por mais que às vezes o jogador poderia estar indo bem nos treinos, mas nos jogos
essas falhas individuais que você acabou de falar interferiu muito nesse processo do Cruzeiro e alguns jogos a gente saiu realmente com sufoco por essas falhas individuais. Você não considera isso? Mas eu te devolvo a pergunta. Aonde que estava taticamente mal? Setor defensivo, ofensivo? Não, eu vejo que o meio de campo. Não, o meio de campo do Cruzeiro, eu acho que teve um problema. A gente já teve essa conversa de falar da questão da experiência com os jovens. A gente tem muitos jovens no Cruzeiro e isso atrapalha mesmo. É preciso ter experiência junto ali. Hoje é difícil, tem uma deficiência muito grande com camisa 10. Eu estava até discutindo isso numa live hoje. A gente não tem esse camisa 10 clássico que a gente tinha antes. Como você tinha Disseu, como você tinha Alex, como tinha vários outros. E a gente não tem. Mas isso. O futebol de hoje está pedindo camisa 10 clássico? Não. Então, assim. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Mas depende da parte do time. Não, deixa eu te ajudar. Eu trabalhei com linha de 4, porque eu não gosto de linha de 3. Eu trabalhei com 2 volantes, eu trabalhei com 3, alguns jogos lá contra o Uberlândia. Eu trabalhei com a linha de 3, atacantes de 1. Eu trabalhei com 2 linhas de 4 e 2. Então, assim, eu sei que o João não foi do agrado de alguns, mas o Rafael é menino, precisa ter paciência. Eu sei que o Robertson estavam cobrando gol já no primeiro jogo dele lá contra o Tupinambás. Ele teve 2 situações para fazer, anteciparam e tiraram a bola dele, que poderia dar uma tranquilidade para ele. E alguns estavam querendo A, B ou C, eu não vou entrar no mérito. Então, assim, são erros ou situações individuais. Até a 4ª rodada nós estávamos liderando o campeonato. Nós perdemos a liderança num jogo onde a equipe da Tombense está jogando direitinho, está bem armada lá pelo Eugênio, que a gente teve dificuldade em bola parada. Então, assim, eu não vi, não é nada de processo, eu não vi um time sofrer sufoco, eu não vi o time, teve dificuldade e faz parte do processo, como você acabou citando, alguns são jovens, vão errar, vão tomar uma decisão errada, e faz parte, por isso que a gente tinha que ter um pouquinho de calma. O último jogo que eu saí, nós tivemos 3 ou 4 oportunidades para fazer o gol e não fizemos, contra o Coimbra, e os caras chutaram uma bola, ela desviou e saiu o gol. Então, assim, tem que entender o que aconteceu. Mas tem que entender. Faz futebol. Mas infelizmente, né, a torcida quando já tá tensa demais pela falta de resultado e tudo, porque querendo ou não, até a sua saída tinham sido 9 jogos e apenas uma vitória e tudo, mas eu quero dizer assim, você citou até a 3ª, 4ª rodada, o time era líder do campeonato, eu lembro, até peguei umas postagens minhas aqui, a gente brincando, falando que o Cruzeiro era líder e tudo. Só que realmente, quando eu percebi que o Cruzeiro deu uma caída, quando teve o desgaste de algumas viagens. Porque o time vai jogar lá em Roraima, depois teve a volta, jogou alguns jogos no interior, teve aquela ida lá para Tombos que falhou e tudo. Isso aí realmente interferiu. Isso acontece. Só que eu acho assim, infelizmente, Adilson, o torcedor é medido pela paixão e ele não quer saber de nada, não sabe se o cara tá treinando bem, a gente não tem essa informação, às vezes, do que é do treino, que a gente não tem acesso a tanta essa informação do treino, a gente não tem acesso a bastidores do que uma diretoria tá negociando ou não, a gente não tem isso. Então, muitas vezes é medida a opinião do torcedor daquilo que apenas a gente vê dentro de campo. Então, quando a gente viu uma falha do João Lucas que não conseguia dominar uma bola, ou do Robertson que não faz gol e já vem do retrospecto não consegue fazer gol, essa pressão ela vai aumentar, entendeu? Então acho assim que muitas vezes parte de um reconhecimento de também dos dois lados, porque a partir do momento que eu também reconheço o seu lado de ter essa dificuldade de não ter tempo ainda para organizar esse time, tem umas falhas de desgaste de viagem, muitos jovens na equipe, diretoria não consegue definir quem que vai ficar ou quem que vai chegar, então isso tudo faz parte do seu trabalho. Só que também a gente como torcedor, a gente sente esse problema de que às vezes o time poderia ter sido diferente, porque quando faz a parte do processo de construção, o nosso questionamento tem que dar oportunidade principalmente para os jovens. E você fala muitas vezes que é menino, por exemplo, o Rafael Santos, que o Maurício também é menino, que o Jadson e aí entra naquela que eu vou ter que te perguntar aqui, que eu não posso deixar de perguntar, que é do Vinícius Popó, que também é menino, mas também não joga. Então, explica para o torcedor por que a escolha de alguns atletas que também são meninos, mas tiveram oportunidade e outros não. Olha só, você colocou muito bem em relação ao desgaste que nós tivemos em 20 dias, 5 jogos, 5 viagens desgastantes, você deixa de treinar. Em relação a você escolher este ou aquele, você tem que mesclar e às vezes tentar equilibrar. Eu cheguei a jogar com 7, com 8 jovens. O Popó é um menino que vai ter a sua oportunidade. Tanto que na taça, o Célio Lúcio, eu pedi para que o Popó fosse para a taça, para ir até observar o Popó na taça, como eu chamei 11 meninos da taça. E tem muitos com talento.
Mas nós precisamos ter os devidos cuidados para não cobrar e não extrapolar e não queimar esses meninos, né? Tudo no seu momento certo. E lá na Taça já seria o Thiago titular. Então a gente precisa ter cuidado. Eu vi que o Thiago tinha mais força, tinha mais virtudes. O Popó, ele tem o seu talento. Agora, ele tem que esperar um processo, ter calma, né? No momento certo ele vai ter essa oportunidade. E outra, eu até entendo essas cobranças, o torcedor chateado, mas isso é reflexo das coisas que aconteceram ano passado, e o torcedor está magoado, e a gente precisa entender isso também, e eu entendi. Só que nós, como cruzeirense, a gente é mal acostumado, a gente está toda hora vendo o time chegar, e eu tinha pedido, eu tinha, se nós não tivermos consciência, tranquilidade, discernimento, daqui a pouco vão começar a ter 50, 70 jogadores aí. E não é assim que faz futebol. O ano passado teve 4 treinadores, esse ano já está indo para o segundo. Aí se chegar em março perde 3, 4, aí vai pedir mais 5, 6 jogadores. Então, o momento é calma, o momento é de apoio, o momento é de incentivo. Eu acho que nós tínhamos que ter cobrado muita coisa do que aconteceu recentemente o ano passado, essa ira, essa revolta que a gente vê desde o ano passado, com coisas que aconteceram erradas dentro do clube. E que nós mas infelizmente o torcedor, Adilson, ele acaba meio que... o que aconteceu no ano passado, eu acho que, tipo assim, ainda é uma ferida aberta ainda no coração de todo cruzeirense. Eu acho que o Cruzeiro foi roubado, o Cruzeiro entrou numa fria que vai ser difícil só nós agora para tentar reconstruir esse clube, e vai demorar, né? O Cruzeiro, igual eu falo com as pessoas, até chegar um ano de 2018, toda a história, até olha a história que a gente estava contando sua no início do Cruzeiro, tudo isso aí fez parte para chegar até 2018 o Cruzeiro ser o que é. Então hoje não quer dizer que essa história se apagou, mas ela foi manchada, ela teve uma cicatriz, e a gente vai precisar tentar reconstruir isso. Só que eu entendo esse lado também, o torcedor, eu já falei várias vezes aqui nas lives que eu faço, toda segunda-feira, 9 horas, sem live no YouTube, eu sempre comento que eu queria que a segunda divisão começasse agora em fevereiro, sabe por quê? Para as pessoas reconhecerem a realidade do que é, porque muita gente ainda não sabe que o Cruzeiro caiu. Com toda sinceridade, eu vejo que o torcedor não entendeu o que é uma segunda divisão, o que vai acontecer. E agora com essa questão do coronavírus, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai prolongar ainda mais aí as datas. A gente não tem uma decisão de nada do que vai ser no futebol nesse ano. Mas até então, antes de todo esse problema, questão de saúde no mundo todo, mas o torcedor é inseguro. E tipo assim, essas cobranças que a gente faz naturalmente a todo ano. É igual eu falo com você, é paixão, não adianta. Então se o jogador dominou a bola errada, ele é lixo. Se ele fez um gol, ele é bom demais. Infelizmente é 0-1. Então acho que muitas vezes isso é errado, né? Isso é errado, mas faz parte, né? Vocês lembram da primeira passagem do Alex? Em 2001, então, né? Não foi aquilo tudo, né? Então, foram 21 jogos. Vocês têm que ter calma. O São Paulo queria mandar o Tele Santana porque estava 5 jogos sem vencer. Na primeira passagem mandou o Tele Santana com 3 meses. Na segunda passagem não ganhava no 5º jogo, quase mandou embora. Olha o que aconteceu. Olha lá o Tolima com o Tite. Eu até entendo, é difícil jogar a segunda divisão pela história do Cruzeiro, grandeza do Cruzeiro. Infelizmente aconteceu. Vamos jogar e vamos conseguir o acesso. O River Plate estava lá na penúria. Os últimos 5 anos aí está disputando Libertadores. O Racing estava quebrado. Ao longo dos anos aí com muitas dificuldades. Olha que é o exemplo do Flamengo. Então a gente precisa se reorganizar, se reestruturar, precisa ajudar, precisa jogar junto, ter um pouquinho de calma, passinho, né? Tijolinho, as coisas vão e vai demorar um pouquinho. Porque a dívida é enorme, então nós precisamos ter essa consciência. Agora não é queimando, toda hora tá queimando o jogador. E aí você lança o menino, aí o menino tem um pouquinho de dificuldade. Eu dei exemplo aí para vocês, ó. Se o Everton estivesse aí, vocês estavam pedindo o Everton. Ele é a reserva do Aderlan. Por que ele é a reserva do Aderlan? Porque ele deve ter alguns comportamentos que ele precisa ser melhorado. E aonde que melhora? Esse trabalho eu estava fazendo. E coisa que, às vezes, os meninos têm que chegar um pouquinho melhor preparado no profissional. Isso foi uma dificuldade, mais uma delas, que precisa ser relatada, né?
o trabalho do conselho gestor que você viu nesses três primeiros meses no Cruzeiro, né? São as pessoas agora que o torcedor tem confiado para estar ajudando o clube, principalmente uma ajuda enorme financeira. Tinha salário de jogador atrasado, tinha de funcionário na toca com salário atrasado e chegou grande ajuda em cima disso. Tudo bem para o lado financeiro, eles estão fazendo um ótimo trabalho. Agora, pelo lado do futebol, eu vi alguns questionamentos em entrevista e tudo. Realmente, essa falta dessa pessoa que entende futebol, que hoje eles colocaram o Ricardo Drubski para frente disso, mas tinha o Ocimar, mas ele não tinha, né, todo o respaldo, não tinha autonomia para fazer aquilo ali, o que precisava fazer do trabalho dele. Mas você acha que o conselho gestor o trabalho deles influenciou no seu trabalho dentro de campo? Olha, primeiro que o conselho gestor foi lá quando nós chegamos, foi lá no vestiário no primeiro jogo. Eu nunca acompanhei uma reunião deles. Eu sempre fiquei na toca ali com o Ocimar e o Beneci. E no final, aí, uns 15, 20 dias, o Carlos Ferreira, que está hoje lá. Então, não posso falar. Eu sei que é difícil, um momento difícil. E eu só gostaria de agradecer o Pedro do BH. Esse foi um cara muito importante para todos nós. Porque eu vi as dificuldades que todos estavam passando, desde o início e desde o ano passado, e o Pedro sendo um cara presente, ajudando o clube, tentando resolver muita coisa. Isso eu tenho que agradecer ao senhor Pedro Lourenço do Supermercado BH. Meu muito obrigado, Pedro. Tá? Não é porque eu sou amigo dele, mas eu vi esta pessoa ajudando o Cruzeiro. Então, o conselho, eu trabalhei assim, vamos lá, 30 dias com o Carlos, mas que nós tínhamos dificuldade porque o Carlos também tinha que se reportar lá, os 7, 8 gestores, e coisas que dificultavam o nosso trabalho. Quantos jogadores que eram para estar já há muito tempo e não chegaram? Então, eu tive essas dificuldades também. Agora, depois que eu falei lá no domingo na entrevista, aí virou o Carlos responsável, já delegaram lá o Drubski, e o Drubski já contratou o Anderson, coisa que a gente teve dificuldade. Exatamente, foi o legado que você falou, que você acabou deixando essa oportunidade de se trabalhar de uma outra forma essa parte do conselho. Agora, Adilson, eu tenho que te perguntar isso aqui, que eu não posso deixar de perguntar, porque foi o dia mais triste da minha vida, infelizmente. Eu acho que também pela sua carreira também você deve ter sofrido muito, mas como torcedor, cara, vai ficar na mágoa de todo torcedor, aquela Libertadores de 2009. Adilson, você era o técnico daquele time. Aquele time tinha chance sim de ganhar, tanto é que a gente estava um passo lá, já estava com a mão na taça. O que foi que aconteceu naquela final? Porque tem o jogo de ida, eu estava vendo os vídeos aqui, o Fábio foi sinistro, o Fábio salvou naquele jogo, o Verón não conseguiu fazer o gol naquele jogo de ida, o Kleber perdeu um gol, que é coisa que acontece no futebol, mas a gente coloca aquilo ali às vezes também até hoje como culpa pra gente não ter ganhado, mas não é, porque teve o segundo jogo, teve mais 90 minutos. Gol do Henrique, Cruzeiro 1-0, tranquilo. O que faltou pro Cruzeiro ter segurado e ganhado aquela Libertadores de 2009 ali? E por que não colocou o Sorin, Adilson? Olha só, Valdir, não sinta mágoa, sinta orgulho, porque já fazem aí 12, vai para 13 anos que não chegam à final. O Cruzeiro chegou a 4 finais, é difícil chegar a uma final de Libertadores. Eu cheguei como atleta, fui semifinal também ali, fui semifinal aqui. Eu sei o grau de dificuldade que a própria Supercopa é uma mini Libertadores, é uma competição difícil chegar. Então, se sinta orgulhoso de chegar. Aquele time merecia. Eu tenho livros, eu fui à Argentina há alguns anos e tenho o livro do Sabeja, elogiando o time do Cruzeiro, elogiando o comportamento do Cruzeiro e do grau de dificuldade que ele teria contra o Cruzeiro, e ele preferindo pegar o Grêmio na final. Eu tenho esse livro aqui em casa. E são coisas do futebol. Lá nós tivemos um pouquinho de dificuldade, o Fábio fez um grande jogo, lá o Kleber teve a bola do jogo. Aqui, eu acho que teve um excesso de confiança também, por parte até de vocês, né, do torcedor. O torcedor estava tão empolgado, porque o time jogava bem. Natural, né? Mas é natural também do torcedor, né? Nós fizemos, depois da perda do título, nós fizemos 41 pontos no Brasileiro.
Nós poderíamos ter ganho brasileiro também, se não fosse... aquilo ali foi sensacional. Se não fosse um empatezinho com o Vitória, não fosse uma derrota no Fluminense, nós estávamos ganhando. Enfim, teve alguns jogos que a gente deixou escapar. E aquele jogo lá de baixo e subiu. Aquele jogo foi uma bola metida lá no canto, uma bola rápida e um cruzamento. Nós tivemos 2 bolas na trave, assim. Então, agora, deixa eu explicar o Sorinho. O Sorinho veio para tratar. O Sorinho tinha uma lesão, acho que na panturrilha, o Charlinhos me passou isso. O Sorinho fez um jogo lá contra o Palmeiras, pediu para sair, que ele não estava suportando. O Sorinho eu coloquei antes do jogo contra o Ituiutaba. Ele passou o maior aperto com o lateral do Ituiutaba. O torcedor é fácil ele falar, ou o próprio Sorinho dizer. O Sorinho é um marqueteiro, de primeira. Né? Então, assim, eu tô ali no dia a dia, eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho que respeitar quem tá jogando, quem construiu tudo aquilo ali, e chegar e falar, não, vai jogar você. Não é assim, tá? As pessoas precisam entender. Tem hierarquia, tem respeito, ali tem o trabalho, a dedicação, os jogos. Porque não foi. Foi porque nós enfrentamos um grande time, né? Do outro lado tinha... O treinador foi para a seleção vice-campeã do mundo, né? O seu Verón joga muita bola. Então, foi um jogo difícil, duro. Eu lamento, porque para mim a carreira seria importante, e eu lamento mais pelos meninos, né? O nosso time era muito bom. E olha, sem ter o orçamento de muitos, fizemos muita coisa lá. Isso que o torcedor precisava parabenizar e agradecer. Exatamente. Adilson, agora para a última pergunta, esse negócio de falar com você aqui. Você falou que não dá mais entrevista para Itatiaia. A gente viu isso aí, aquela coletiva sua de demissão e tudo, aquela confusão lá com até o repórter Samuel Venâncio fez a pergunta. E agora as pessoas, quando eu postei no Twitter, muita gente veio me perguntar justamente você responder isso. A pergunta do Samuel não foi respondida. Mas aqui você vai responder pro canal Cruzeiro, por favorzinho, só pra gente saber. Aqui não é Itatiaia, você vai responder pro torcedor. E a pergunta do Samuel, ele veio em cima do quê? Se você aprendeu com seus erros, e o que falta para você se tornar um técnico vencedor? Você se considera já um técnico vencedor ou ainda falta? Essa pergunta do Samuel Venâncio foi feita para você, ela não foi respondida. Você poderia responder ela para a gente? Olha, eu, antes de esclarecer isso, eu gostaria que o Cruzeiro tivesse uma rádio, uma TV. Eu vejo alguns meios de comunicação se aproveitando da grandeza do Cruzeiro, explorando o Cruzeiro, trabalhando contra o Cruzeiro, e nós poderíamos usufruir disto, né? Então eu já dei essa ideia há alguns anos, né? Hoje aqui tem a TV Cap, o Atlético Paranaense, você vai lá fora, visitei o Arsenal, o Chelsea, eu me considero um vitorioso. É difícil trabalhar, eu estou já no mercado há alguns anos, você se decepciona quando você sai, quando interrompe um trabalho, mas isso tem acontecido com vários companheiros, é reflexo da nossa cultura, infelizmente. Exato. Agora, eu fiz ótimos trabalhos, agora precisa marcar, precisa ganhar, o Tele era marcado, aí conseguiu lá com o São Paulo, enfim, olha só, o Marcelo Oliveira com várias finais, aí quanto tempo não tá trabalhando, porque questionam. Então, assim, o Brasil está cheio de profissionais capacitados, estamos lá fazendo os cursos. Nós dependemos do material humano, né? As pessoas precisam entender. Eu saí do Cruzeiro, eu fui para o Corinthians, a pergunta era essa, eu fui para o Corinthians, eu errei em carga de trabalho, isso eu admito, de um sistema que o Mano, nós conhecemos bem o estilo do Mano. Eu sou um treinador mais ofensivo, eu gosto de propor, eu gosto que jogue, eu sou mais no campo adversário, eu trabalho numa plataforma diferente, e eu acabei tendo algumas dificuldades em carga de trabalho. Tanto é que o Corinthians perdeu para o Tolima, mandaram 13 atletas embora depois. Aí virou o que virou com o Tite. Eu empatei demais no São Paulo, 9 jogos. Eu achei que eu fui injusto a minha demissão no Santos, eu tive uma derrota, eu achei, porque a diretoria estava querendo o Muricy, que é tetracampeão brasileiro, eu entendo, era o primeiro ano daquela diretoria. Eu fui prejudicado lá no Vasco, eu poderia ser campeão carioca, eu fui prejudicado no Atlético Goianiense, poderia ser campeão
Goiano, enfim. Eu durmo tranquilo com a minha consciência. Eu acho que seria interessante, Valdir, você fazer essa pergunta para profissionais que trabalharam comigo. Um Fábio, um Léo, um Marquinhos, Cará, um Gilberto, né, um Fabrício, lá, o Roberto Carlos, o Ronaldo, o Rivaldo, enfim, o Gilberto, pega lá do Grêmio, os jogadores que trabalham com o Tinga. Então, para ver se eu sei trabalhar. Né? Então, assim, quem julga nós, eu acho que está muito raso o nosso debate no Brasil esportivo. Tá faltando muita coisa para que a gente melhore. Então, agora a gente vai para uma parte para a gente finalizar mais tranquilo, suave. É o quadro que chama... Não tem nem nome, né? Que é o Paulo Ripa na Chulipa, Saia Justa. Tá bom, e aí eu vou te fazer agora algumas perguntinhas aqui. Vamos ver, então. Vou deixar você de saia justa aqui que você vai responder. Primeira pergunta. Vamos lá, então. Você preferia ter vencido a Libertadores de 2009 ou ter evitado o rebaixamento do Cruzeiro em 2019? Pesado, hein? Mas não tem problema se não escolher o outro. Não. Evitar o rebaixamento também seria um título, né? Evitaria o rebaixamento. Boa. O rebaixamento. Mesmo porque a Libertadores a gente poderia conquistar depois, né? Nós já chegamos a 4 finais, né? Volto a repetir. Dar outra voadora na placa, igual aquela vez que você deu, ou dar outra chega pra lá no Arana, igual você fez no Clássico agora? Nenhuma das duas. Que isso, Adilson? A gente ama aquela voadora na placa, bicho. Eu não tenho mais joelho, não posso mais. Mas foi um momento de exaustão, foi muito legal, cara. Aquela ficou na história. Ali do Arana, até para que as pessoas compreendam, a gente estimulou, encorajou, passou confiança para 7, 8 meninos enfrentar um clássico. Então, aquela chegada é para que encorajasse muita gente. Não, eu fiz sinal para alguns, e eles vão se recordar, e que eu vi que eles peitaram muita gente e cumpriram, e eu fiquei orgulhoso deles. E foi, no clássico daquele ali, a gente, pra quem falava que ia ganhar de 5-0, igual eles falavam durante a semana, foi bem difícil ganhar do Cruzeiro naquele jeito ali. Perderam a oportunidade de nos golear. Exatamente. Frango com quiabo ou feijão tropeiro? Frango com quiabo. Eu vi que você respondeu no seu Instagram, só para confirmar mesmo, você tinha respondido essa aí. Agora uma pergunta, você já atuou pelos dois, já estava junto nos dois. Mineirão antigo ou o novo Mineirão? Qual que é melhor pro Adilson? O novo Mineirão, né? É muito você gosta do novo? Gosto. A estrutura, claro. Bem melhor, né? Mas o torcedor prefere a antiga. Não, mas... no cimento. O outro tinha pista, geral, você não vê a bola. Não. As coisas só tem que ser modernas, né? Não ter ganho 2 vezes de 5-0 naquelas finais do Campeonato Mineiro, ou ter jogado, estar lá como zagueiro naquele jogo do 6-1 contra o Atlético Mineiro em 2011. As duas 5-0 é melhor. Foi bom demais, né? O engraçado é porque eu tava lá, Dilson, eu vou falar que você, quando fez aquele outro 5-0, eu falei, mentira que é igual do ano passado. Mentira. E engraçado que também no 6-1, o Cruzeiro fez 5-0, eu falei, não, de novo não. E aí, foi muito bom, cara. Eu lembro de uma declaração, tem que demitir todo mundo, sair todo mundo do outro lado, né? E aí tomaram de 5 e não falaram nada. Quer dizer, é fácil, né? É difícil eu já fui goleado, tomei do São Paulo de 7-1, 7-2 com o Paysandu, acho. Então, assim, eu lembro até, e era o Leão, Emerson Leão. Eu nunca mais vou esquecer isso no Morumbi. E daí o Leão falou, era para ter sido 10. E eu ouvindo isso no ônibus, eu falei, um dia eu pego o Leão. Aí nós, com o Figueirense, metemos 6-2 nele. Falei, vai, nossa. Toma. Essas histórias são boas demais, né? Outro dia eu tava gravando um material... Eu gosto muito do Leão. Eu tava gravando um material da Libertadores, do Cruzeiro de 76, Adilson. É pra lembrar pro torcedor que tá acompanhando a gente, que é muito bom. A nossa infeliz perda com o Roberto Batata, né? O Cruzeiro tava ganhando de 4-1. E aí, durante o jogo, tem uma entrevista do Piazza, eu entrevistei o Piazza, ele comentou isso também. Eles conversaram entre campo e falou, gente, vamos fazer 7? E eles fizeram 7, né? Joãozinho também, como nessa entrevista. O Joãozinho que falou, vamos fazer 7, vamos. E foram lá e fizeram 7 esqueci agora o time que foi aquele time do Peru lá, esqueci agora. Alianza Lima do Peru. Isso, Alianza Lima. Isso, o Cruzeiro foi ganhou de 7-1.
Ainda mais Joãozinho, eu adoro o Joãozinho, eu tive o privilégio, o prazer uma figura, cara. De treinar e jogar contra ele aqui, eu com 18 anos, ele colocava um saco plástico pra emagrecer, coisa errada, né, que fazia. E eu trocando de roupa ali na Baixada Antiga, e eu olhava o Joãozinho, eu transpirava, eu era fã do Joãozinho. Eu vi um gol do Joãozinho aqui, que ele fez 4-0 contra a Ponte Preta, de cinema. É demais, driblou era bem, legal. Tocou por cima do goleiro, eu chorei aquele dia, eu falei, esse cara joga demais. Eu adoro ele, eu adoro o Joãozinho é um cara de gente boa. Vamos lá, rapidão então, papum, Cristiano Ronaldo ou Messi? Os dois são características diferentes, posição diferente. Mas se tivesse botado seu time. As duas, cada um tem a sua. Assim, o Messi sempre foi mais protegido, o Cristiano sofreu mais. Né? Eu gosto mais do Messi. Eu acho o Messi mais gênio, né? Então, agora uma outra. Alex. Eu sou Maradona também. Maradona também? Alex ou Dirceu Lopes? Dirceu? Sou amigo do Alex, mas o Dirceu é o Dirceu. Se você pudesse voltar ao passado e jogar apenas um jogo, se tivesse oportunidade, apenas um jogo, tá lá, como zagueiro. Pode ser o jogo do Cruzeiro, do Grêmio ou da Seleção Brasileira. Um jogo qualquer, por exemplo, a final da Copa do Mundo 2002. O jogo que você quiser, se você pudesse voltar e estar lá como zagueiro, qual o jogo que você voltaria para jogar na história do futebol? Grêmio e Ajax. Que ano? 1995. 1995. Nós perdemos nos pênaltis, mas nós fizemos um belíssimo jogo. Jogamos com um jogador a menos, acho que com 35 o Rivarola foi expulso. Jogamos contra o Ajax, que vinha de 52 jogos invictos, 2-0 no Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Era a seleção da Holanda, que depois o Brasil ganhou nos pênaltis em 98, a base. E nós tivemos 2 ou 3 chances ali que, se eu volto no tempo, eu chacoalho o Jardel e esse é gol do Jardel. Eu sonho até hoje com isso, porque que a torcida merecia. História. Merecia. Agora, para finalizar, Adilson, pressão da torcida ou pressão da imprensa? Qual que você suporta mais? Não, as duas. Eu lido tranquilo, cara. Eu trabalho, faço o que eu tenho que fazer, dentro das minhas convicções, dentro daquilo que eu tenho que tentar ser justo e coerente dentro daquilo que eu estou fazendo no dia a dia. E agora, não é que tem que agradar A, B ou C, a gente tem que fazer as coisas e ter discernimento para fazer. Claro que alguns cuidados você tem que tomar, né? Às vezes trabalho a favor, outros contra. Não tem como agradar todo mundo também, né? Adilson saiu bem nas respostas e tal. Agora só, a gente vai fazer aqui 3 perguntas dos torcedores que mandaram lá no Twitter do Cruzeiro, @Cruzeiro. O pessoal mandou a pergunta, e aí tem a pergunta do João Otávio, Adilson. Ele falou assim, ele criticou os jogadores que saíram do clube, mas elogiou o Henrique. Qual o critério em criticar uns e enaltecer outros? Não é que eu critiquei, assim. O Henrique, fui eu que lancei o Henrique, fui eu que descobri o Henrique. O Henrique foi num treinamento lá do Figueirense, que mandaram eu olhar um centroavante uruguaio, e eu falei, não, quero ver esse menino aqui, esse menino quero comigo semana que vem. Ele trabalhou comigo, cresceu, levei pro Japão, levei pro Cruzeiro, indiquei lá pro Santos, enfim. E quando eu cheguei, o Henrique falou, eu te adoro, te respeito, tenho carinho, mas tem algumas coisas que eu não tô suportando aqui. Eu tenho que respeitar o jogador. Eu falei, tenta ajudar, vamos reconstruir, como o Léo fez, o Fábio fez, enfim. Eu tenho que respeitar também. O que eu fico triste, por exemplo, o Orejuela, o passe é do Cruzeiro. E foi pra lá e tá banco no Grêmio, e nem pra seleção colombiana foi, né? E aí? É isso que eu tô falando. E alguns jogadores que eu convidei, que não quiseram vir. Só que o Cruzeiro é muito maior que uma passagem. É uma passagem nossa pela B. Depois o Cruzeiro volta com algumas dificuldades, volta a ser o Cruzeiro respeitado que sempre foi. Exatamente. Outra pergunta agora do Gabriel Martins. Você acha que esse time está com o comprometimento dos jogadores? Você acham que, pelo que você viu nesses 3 meses aí, estão determinados mesmo a garantir esse Cruzeiro no acesso para a Série A em 2021, caso tenhamos futebol também, né? Claro, não. Eu vejo, assim, coisa que eu tinha pedido e que vai acontecer, e estarei na torcida para que aconteça. Eu também tenho muito carinho pelo Anderson e Luiz Fernando, meu amigo. Jogamos juntos, né? Agora vai encorpar,
vão estar todos preparados, né? Agora com a parada volta de retomar de novo, mas com a chegada de todos, o Cruzeiro vai se fortalecer e devem contratar mais 2 ou 3 peças, enfim, para que se fortaleça e cresça e vai subir tranquilo. Tá. Para finalizar, a última pergunta, então, foi de um grande amigo nosso aqui do canal, ele chama Leonardo Cunha, ele mora lá nos Estados Unidos, e a pergunta dele está específica disso. Ele perguntou se você acredita que a MLS, a Liga dos Estados Unidos, pode chegar próximo ao patamar dos campeonatos europeus um dia. Vale pro Japão. Levou Zico, levou Van Basten, leva todo mundo, Baggio. E o Japão melhorou a sua qualidade técnica, evoluiu os atletas. Você chega numa Copa do Mundo, eles não passam da primeira fase. Então a MLS, o que eu vou sempre para os Estados Unidos, eu acompanho lá o torneio da Florida Cup, eu acompanho alguns jogos do Orlando City, enfim. E às vezes leva alguns atletas um pouco mais de idade. E aí o futebol fica um pouquinho mais lento. Defasado, né? Então, é difícil você. Hoje, o melhor do mundo está na Inglaterra, o segundo melhor do mundo está na Espanha, o terceiro está na Alemanha, o quarto está na França, o quinto está em Portugal. Então, é só a gente pensar. Se você agora, eu vou te pegar, é meio ruim, me faz essa pergunta por várias vezes, eu fico naquela indecisão ali, mas vamos ver se vai conseguir sair bem dessa aqui. Monte uma seleção do Adilson Batista, pode ser daqueles jogadores que você treinou, mas também que você jogou junto. Do goleiro ao atacante, seleção do Adilson Batista. Vamos lá. Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes jogadores. Vamos lá, eu trabalhei com o Roberto Costa, aqui no Atlético Paranaense, foi bola de ouro. O Dida, Rogério Ceni e Fábio. Aí deixo para você escolher o banco e reserva, a gente escolhe depois. Eu trabalhei com o Arce, trabalhei com o Fábio Luciano, trabalhei com o Mauro Galvão, trabalhei com o Gilberto, trabalhei com o Kleber, Fabrício, Vampeta, Rincon, Dinho, Boiadeiro, Careca, o Ramires, Edmundo, Ronaldo, Rivaldo, o Charles. Aí você escolhe aí teus 11. Eu vou baixar aqui depois, você tentar montar essa lista. Você só jogou os jogadores, a responsabilidade é nossa, mas pra quem já jogou e tem tanta história do futebol como treinador e jogador, isso é normal. Edmundo, Ronaldo e Rivaldo, tá bom pra você ou não? Nossa, você tá maluco? Você tá doido, moço? Você tá doido. É bom demais, né? Futebol tem história, né? É muito bom conversar de futebol. Adilson, então, já tá chegando até no final aqui, porque o Instagram só deixa a gente ficar 1 hora também. Se puder, a gente ficava aqui 2, 3 horas batendo um papo. Fica já aberta uma próxima oportunidade, a gente resenhar mais, depois quando voltar o futebol, o campeonato, se quiser às vezes trocar uma ideia. A gente tá aqui sempre aberto pra gente conversar sobre futebol, porque é um assunto, felizmente a gente tá nessa quarentena, a gente tá preso em casa, não tem o que fazer, e aí é importante a gente estar aqui nesse momento, pelo menos levando um pouquinho de entretenimento pro pessoal, conversando um pouco da sua história aqui com o Cruzeiro, com o Grêmio, lá no Japão também, enfim, com tudo, e a sua passagem agora pelo Cruzeiro recente e resenhando essas perguntas bacanas que você respondeu com muita alegria aqui, obrigado pelo carinho também e atender a gente. Você já conhecia o canal Cruzeiro? Já ouviu falar alguma vez o meu nome, Adilson? Sim, claro. Cruzeiro ou não? Já. Que honra, então. E Valdir, eu esqueci de um nome que eu tive o privilégio de jogar. Né? Eu trabalhei com o Dunga também, que eu tenho um carinho muito grande. Mas eu joguei com o Pelé, né? Esqueci de colocar o Pelé. Que isso? Então... Sério? Como assim? Em 1990, eu e o Paulão éramos zagueiros do Cruzeiro, fomos convocados. Eu fiz 5, 6 jogos pela seleção brasileira. Eu quebrei a perna depois. E nós fizemos lá em Milão, Resto do Mundo e Brasil. 50 anos do Pelé. Então, bota o Pelé aí também, vê onde você vai colocar o Pelé. Agora me ferrou, porque eu tinha que montar agora, já estava tranquilo. Com o Pelé não tem como não colocar ele, né? É complicado. Mas legal, bom saber essa história, não sabia também, muito legal. Então, Adilson, fica aí, muito obrigado, que Deus abençoe você aí nessa nova jornada, que em breve você está aí treinando no outro time também, possa conquistar títulos, campeonatos, que não seja em cima do Cruzeiro, que um dia talvez você possa voltar aqui, a gente não sabe, o mundo está aí, a história pode acontecer, você apenas 52 anos, tem muita história para acontecer aí no mundo do futebol. Eu te pergunto, se um dia você trabalharia como diretor do Cruzeiro, com oportunidade, você teria gostaria ou não? Eu já fiz gestão esportiva online pela Universidade de Futebol, tenho amigos, né? É um dos caminhos quando a gente parar, mas eu sou novo, espero ainda dar minha contribuição, porque a gente como profissional quer ajudar, quer fazer os atletas crescerem, respeitar a instituição, respeitar a camisa,
crescerem profissionalmente, almejar sempre algo a mais, né? Ter alguns cuidados que a profissão requer, né? Uma disciplina, até financeiro a gente procura ajudar, orientar, família, né? Ter o respeito pela família. Então, para que esse profissional cresça e tenha uma vida digna e seja respeitado por onde passa. Então essa é a nossa missão também, mas um dia eu estarei aí presente ajudando nesse processo de gestão dentro do clube que a gente adora. Tá aí, Adilson, muito obrigado. Umas saudações cruzeirenses, que aqui a gente está falando cruzeirense para cruzeirense. Ô Valdir, desculpa, eu posso sortear, ó, tem meu último uniforme lá de treinamento, vou colocar lá, bacana, divulga aí, e vou sortear uma camisa também do nosso querido... Do Cruzeiro. Nossa, legal demais. Tá? Não, então, tamo junto, vamos fazer esse sorteio pra galera aí que acompanhou também, os cruzeirenses aí que estão a fim de ganhar uma camisa aí, ó. E você disponha quando tiver... Você disponha, faça um mix aí das perguntas, pode me mandar, a gente responde, eu estou à disposição para esclarecer o torcedor do Cruzeiro, eu tenho um carinho muito grande por eles, tá? E estou sempre à disposição, tá bom? Parabéns pelo teu canal, tá? Obrigado. Continua acompanhando aí, igual o pessoal fala. Né? Isso aí, deixa o like no vídeo, inscrever no canal. A gente, quando tiver os vídeos do Cruzeiro, que eu gravar aí agora, principalmente chegando na segunda divisão, mostrando a força da torcida na arquibancada, eu vou mandar para você acompanhar aí e vai deixando o like lá com a gente. Valeu? Muito obrigado, Adilson. E eu tô em casa, fazendo café, levando os cachorros embaixo, regando as plantas, lavando as mãos, me higienizando, tá? Exatamente, tá certo. Tá pedindo, tá bom? É isso aí, vamos obedecer, né? Porque é o mais importante. Não vamos ouvir outras coisas não, porque tá dando bagunça demais, muita polêmica. Valeu, Adilson, fica com Deus, uma boa noite a todos. Obrigado a todo mundo que acompanhou a live aqui. Fica com Deus, a gente volta em breve. Valeu, fui. Grande abraço, tchau. Você também, Adilson, valeu. Obrigado. Tá, então, pessoal, a gente vai finalizando essa live aqui. Vou agradecer o carinho de todos, mas foi importante. Eu espero que tenha respondido algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês tiveram. Desculpa se eu não perguntei algumas outras coisas, mas é pela correria e pela doideira que a gente fica aqui. Mas eu agradeço todo mundo que acompanhou. Valeu, fica com Deus, uma boa noite a todos. A gente volta. Até mais. Fui, tchau.